Olá pessoal, mais um curso Termometria, Calibração 3, Calibrando Termopares e PT100. Limites de erro, critérios de aceitação, ANSI MC 96.1 de 1982 e segunda IPTS 68. O pessoal estava pedindo muitos vídeos aí sobre calibração. Eu criei agora essa ramificação aí no YouTube de calibração. E vamos falar hoje sobre limites de erro e critérios de aceitação. Veja, limites de erro a gente já passou nos vídeos anteriores, não vai ser motivo aqui de estudo nesse vídeo, mas a gente vai dar um exemplo. Foram dados os limites de erro dos termopares, os limites de erro dos PT100s. Então isso aí, se vocês olharem ali nos módulos de cada um deles, vocês vão encontrar esses limites do termopar tipo K, do J, do T, do S, do R. É o que diz a norma. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre critério de aceitação, que aí depende um pouco mais da gente. O PT100, a gente informou aí nos vídeos anteriores os critérios de limites de erro. Então aqui eu coloquei só do PT100, do termopar eu só dei um exemplozinho para a gente não perder tempo aqui com isso e já ir para os critérios de aceitação. O PT100 ele tem, os erros dele são conforme a norma DIN, IEC 751 de 85. Nós temos aqui o classe B, o classe A, um quinto DIN e um décimo DIN. Veja, daqui para cá é do menos preciso até o mais preciso. Tá? Aqui a forma, como que foi feito para encontrar os erros, né? Vamos aqui na tabelinha, a gente vai poder dar uma ideia. É sempre legal a gente se basear pelos 0 graus. Então 0 graus, aqui é graus, 0 graus, se basear. Então, por exemplo, um classe B a 0 graus, daria um erro de 0,3 graus. O classe A, 0,15 graus. Então é metade do classe B, então é mais preciso. Daqui para cá, ó, classe B, depois o classe A, esses dois são os mais precisos. Um décimo DIN é o mais preciso de todos. Então a 0 graus, um décimo DIN, só para ter uma ideia, dá um erro de 0,03 graus a 0 graus Celsius. É extremamente preciso. Um décimo DIN é usado normalmente em laboratórios, como padrão, né? Então ele é usado como um padrão de referência. Existem algumas empresas que usam também para fazer com que a malha seja mais precisa. Eu já fui uma vez numa cervejaria onde o pessoal tinha um critério de aceitação do produto, de uma malha de um PT100 que tinha um transmissor ligado num aparelho de meio grau. Então ali meio grau para a cerveja era muito importante. Se ela variasse mais do que meio grau, era um problema. Então o que a gente fez naquele caso? Você fabrica um sensor com um PT100 um décimo DIN, no sentido de eliminar ao máximo o erro do PT100 e aí ter um pouco mais de tranquilidade no erro do transmissor e do aparelho. Quando você tem uma empresa que fabrica um sensor e também os indicadores, controladores e transmissores, na hora de você fazer a configuração do hardware, você pode também melhorar essa precisão. Então, por exemplo, eu coloco um décimo DIN e eu melhoro o PT100. Se eu pegar o transmissor, eu sou fabricante do transmissor, vamos supor que esse transmissor está dando um erro de mais 1 grau. Eu vou lá no aparelho, indicador ou controlador, que eu também fabrico, que o ideal era fabricar os três, né? Ser uma solução em temperatura. No aparelho, se eu fizer um aparelho que tem um erro de menos 1 grau, mais 1 com menos 1, eles acabam se anulando. Então eu tenho aí um conjuntinho muito preciso de sensor, cabo, transmissor, cabo e aparelho, né? O cabo aí no caso é cabo de cobre comum. E aí, limites de erro. O termopar, como eu falei, nos tipos de termopares nos outros vídeos, nós temos lá os erros. Aqui eu coloquei de um só, que é o tipo K. Na faixa de 0 a 1250, né? Ele tem um erro de standard de mais ou menos 2,2 ou 0,75% do valor a ser medido. Escolher o que for maior, tá certo? Então, esse aqui é o critério de limites de erro do termopar conforme norma. E aí também tem o critério de aceitação. O que seria um critério de aceitação? É um critério de aceitação que o meu processo me impõe. Então vamos supor, eu vou calibrar uma malha. O que é a malha? Um termopar,
um cabo e um aparelho. Cabo e o aparelho. Tá? Vamos supor que o meu critério de aceitação, nesse caso, é de mais ou menos 5 graus. Então eu faço uma somatória dos erros, mas veja que interessante. No caso do termopar, ele pode dar 2,2 graus ou 0,75 do valor a ser medido. No caso aqui nós estamos falando em 200 graus, então eu já fiz a continha aqui, dá 1,5. Né? O que é maior? Escolher o que é maior. 2,2 ou 1,5? 2,2, coloquei aqui. O cabo 2,5 e o aparelho 0,5% da faixa estipulada. Por exemplo, aqui no caso 200 graus, que daria 1 grau. Somando tudo isso, vai dar 5,7 graus. Tá? 5,7 graus é maior que o critério de aceitação para que eu coloquei nesse processo. Porém, como eu acabei de informar, é muito difícil um termopar dar o seu limite de erro no máximo, lá em cima, mais 2,2, no máximo, no topo, no limite, o cabo também no limite máximo positivo e o aparelho também no limite máximo positivo. Então, aqui está todo mundo no máximo positivo, deu 5,7. Na realidade, o que acontece na prática é o termopar, por exemplo, aqui dá um erro de 1,5, o cabo pode dar menos 1, e aí começa a somar e um compensar o outro. Então você acaba tendo um erro total dentro do critério de aceitação que você colocou. Por isso que é importante, o pessoal faz isso, calibrar em malha. Então você calibrando em malha, você calibra o sensor, o cabo, o transmissor, se tiver, o indicador, e dá um erro, e aí você vê pelo critério de aceitação do processo seu, que você viu que aquilo lá, se for maior que aquilo, começa a complicar o teu processo, está dentro. Então é o critério de aceitação. Quem faz o critério de aceitação é você mesmo através do teu processo. Quem manda é o seu processo. Tá? Então fica aí a dica. Se você gostou dos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Pessoal, é muito importante se inscrever. A gente está fazendo isso aqui com uma boa vontade, passando toda a experiência que a gente tem aí de 30 anos, entrando na era digital e colocando isso ao alcance de todos. Mas, por favor, se inscreva, dê a sua contribuição para que a gente se torne um canal aos olhos do YouTube importante e que tenha uma promoção junto a outras pessoas. O WhatsApp, para quem se inscreveu no canal, a gente está oferecendo o WhatsApp para a gente criar aí um grupo de discussão, 1, 2, 3 grupos, para que a gente possa tirar dúvidas. Bem legal isso. E uma página nova que é o facebook.com, curso termometria. Então tudo que é colocado aqui a gente vai rebater lá e vai abrir discussão também no Facebook. Meu nome é José Eduardo Toselli, eu fico à disposição, agradeço muito o pessoal que está assistindo, que está se inscrevendo. Um grande abraço a todos, até logo, obrigado.